Olá, meus guerreiros e minhas guerreiras, que estão nessa lida do preparatório para o exame de ordem. Eu sou a professora Cristiane Barrio Novo, sou a professora de ética profissional. Na nossa última aula, começamos a estudar sobre os órgãos da OAB. E aí falamos do Conselho Federal e de todos os órgãos que compõem o Conselho Federal. Aula densa, pesada, muita coisa para guardar na memória. Hoje nós vamos trabalhar o conselho seccional. É um pouquinho menos de informação, mas não tão menos assim. Mas é importante vocês estudarem os órgãos da OAB, porque, vez ou outra na prova, essa questão sobre estrutura, competência, composição destes órgãos da OAB são cobradas pelo examinador. Então, vocês devem estudar esse assunto, sim, por mais chato que ele possa ser, por mais decoreba que ele possa ser, vocês devem estudar. Então, vamos lá, o nosso compartilhamento de tela. Vocês sabem que o ideal é que vocês tenham em mãos para acompanhar esta aula o estatuto, o conselho, o código de ética e disciplina e o regulamento geral. Sempre eu vou trazer para vocês as informações aonde elas podem ser encontradas. Então, o artigo 56 ao 59 do Estatuto está definido sobre o Conselho Seccional e do artigo 105 a 114 do Regulamento Geral também. Não adianta estudar um diploma e não estudar o outro. Vocês têm que somar os dois, porque as informações elas são complementadas. É trazida as informações gerais no estatuto, o que são ratificadas e complementadas pelo regulamento geral, ok? Então, nós vimos na nossa última aula que nós temos um Conselho Federal. Este Conselho Federal está sediado lá no Distrito Federal, sede em Brasília. É o nosso órgão máximo da OAB. E nós temos também um Conselho Seccional por Estado da Federação. E está sediado na capital de cada estado. Por exemplo, São Paulo, Conselho Seccional de São Paulo, sediado na cidade de São Paulo, capital. Conselho Seccional de Minas Gerais, sediado na cidade de Belo Horizonte. E assim vai. Cada conselho seccional tem a sua sede na capital do seu estado. O conselho seccional é composto por conselheiros seccionais em um número proporcional ao de seus inscritos. Isso quer dizer que lá no artigo 106 do Regulamento Geral foi adotado o seguinte critério: abaixo de 3.000 inscritos, até 30 conselheiros seccionais. A partir de 3.000 inscritos, mais um membro por grupo, completando 3.000 inscritos, até o total de 80 conselheiros. O exame de ordem nunca perguntou efetivamente essa numeração, mas é importante você saber que aqui no conselho seccional eu terei o número proporcional ao número de inscritos, que pode ser, no mínimo, quando nós temos até 3.000 inscritos, vamos ter até 30 conselheiros. A partir de 3.000 inscritos, podemos ter até 80 conselheiros. Lembra que nós estudamos no Conselho Federal? No Conselho Federal são 3 conselheiros federais por delegação. Lá fica mais fácil de você guardar. Aqui um pouquinho mais difícil, porque vai depender do número de inscritos em cada conselho seccional. Qual é a composição? Os conselheiros seccionais serão eleitos e mais os membros da diretoria. Como nós conversamos na nossa última aula, a diretoria tem sempre a mesma composição: um presidente, um vice-presidente, um secretário-geral, um secretário-geral adjunto e um tesoureiro. São os 5 aqui da nossa diretoria. A diretoria do Conselho Seccional, ela é composta da mesma forma que a diretoria do Conselho Federal. Então, seguindo aqui,
Além dos conselheiros seccionais, nós teremos os ex-presidentes dos conselhos seccionais, que são considerados membros honorários vitalícios. Os ex-presidentes têm experiência, então eles não têm direito a voto, eles têm direito a voz nas sessões, porque é a voz da experiência. A diretoria do Conselho Seccional tem uma composição idêntica à do Conselho Federal, como eu disse agora há pouco. O presidente do Instituto dos Advogados local, filiado ao Instituto dos Advogados Brasileiros, também é considerado um membro nato e permanente. Então, ele tem a experiência, por isso, ele tem direito à voz igual aos ex-presidentes. Quando presente às sessões do Conselho Seccional, estiver presente o presidente do Conselho Federal, conselheiros federais integrantes daquela delegação, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados e presidente da subseção, eles terão um lugar reservado naquelas sessões, mas eles também não votam, eles terão direito à voz. As reuniões são ordinárias, acontecerão em fevereiro e dezembro, nas respectivas sedes de cada conselho seccional. A sessão de posse dos membros do Conselho Seccional acontece em 1º de janeiro, que é quando inicia o mandato, que será de 3 anos, que logo nós falaremos sobre isso. Se houver urgência, serão agendadas as sessões extraordinárias. O dinheiro que nós chamamos aqui de receita. Aonde está a receita? No artigo 55 a 61 do Regulamento Geral. A receita da OAB é composta por anuidades, contribuições, multas, que podem ser inclusive aquelas fixadas no processo disciplinar, e o preço dos serviços. Vamos falar um pouquinho dessa receita? Olha lá, Regulamento Geral, RG, como a gente utiliza aqui, artigo 55. Aos inscritos na OAB, incumbe o pagamento das anuidades, contribuições, multas e preços de serviços fixados pelo Conselho Seccional. As anuidades, contribuições, multas e preços de serviços previstos neste capítulo, no caput deste artigo, serão fixados pelo Conselho Seccional, devendo seus valores ser comunicados ao Conselho Federal até 30 de novembro do ano anterior, salvo em ano eleitoral, quando serão determinadas e comunicadas ao Conselho Federal até 31 de janeiro do ano da posse. Então, é o Conselho Seccional que vai fixar os preços, porém, ele deve informar, comunicar o Conselho Federal quais serão esses valores de anuidade, contribuições, multas e preços de serviço. Se for um ano comum, até 30 de novembro do ano anterior, ele comunica os valores do ano seguinte. Se for um ano de eleição, então ele poderá fazer essa comunicação ao Conselho Federal até 31 de janeiro do ano da posse, ok? Podendo, inclusive, estabelecer pagamentos em cotas periódicas. Muito bom. O edital a que se refere o artigo 128 do regulamento divulgará a possibilidade de parcelamento e o número máximo de parcelas. Tanto que a maior parte dos advogados escolhe pagar as anuidades de maneira parcelada. Então, será facultativo, né? Um preço à vista, um preço em 3 meses, um preço em 6 meses ou um preço mensal. Muito bem. As receitas brutas mensais das anuidades, inclusive as eventuais atualizações monetárias e juros, serão deduzidas em 60% para a seguinte destinação:
Olha, pessoal, nunca caiu na prova que vocês tragam a destinação da receita. Porém, é importante vocês saberem essa divisão. E quando falamos da divisão dessa receita, o que nós temos aqui? Vamos compartilhar aqui com vocês. Artigo 56. As receitas brutas mensais, as receitas brutas mensais das anuidades, nós temos que serão deduzidos 60%. 10% vai para o Conselho Federal, 3% vai para o Fundo Cultural, 2% vai para o Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial dos Advogados, que é regulamentado por um provimento do Conselho Federal, 45% vai para as despesas administrativas e manutenção do próprio Conselho Seccional. Bom, professor, então eu posso dizer que quem cuida da receita da OAB é o Conselho Seccional? Sim, perfeitamente. É por isso que cabe ao Conselho Seccional estar definindo os valores e estar informando os valores ao Conselho Federal. E aí é o Conselho Seccional que arrecada e ele que faz a divisão desse dinheiro, desta receita, para os demais órgãos da OAB. Então, os repasses das receitas previstos neste artigo efetuam-se em instituição financeira indicada pelo Conselho Federal, em comum acordo com o Conselho Seccional, através de compartilhamento obrigatório, automático e imediato. Compartilhamento obrigatório, automático e imediato, com destinação em conta corrente específica do Fundo Cultural, do Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial do Advogado e da Caixa de Assistência dos Advogados, sendo vedado o recebimento pela tesouraria do Conselho Seccional, exceto quando as receitas de preços e serviços e observados os termos do modelo aprovado pelo diretor tesoureiro do Conselho Federal. Este fundo cultural será administrado pela Escola Superior da Advocacia mediante deliberação da diretoria do Conselho Seccional. E o Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial ao Advogado, a FIDA, será administrado pelo Conselho Gestor, designado pela diretoria do Conselho Federal. Então, Fundo Cultural, Administração, Conselho Seccional. FIDA, Integração, Desenvolvimento Assistencial dos Advogados, será um conselho gestor designado pela diretoria do Conselho Federal. Os conselhos seccionais elaborarão seus orçamentos anuais, considerando o limite disposto no parágrafo 4º, para a manutenção da estrutura administrativa e subseções. Manutenção de estrutura administrativa e subseções, utilizando a margem resultante para a suplementação orçamentária do exercício, caso faça necessário. Qualquer transferência de bens ou recursos de um conselho seccional para outro depende da autorização do Conselho Federal. Continuando, ainda sobre a receita. A Caixa de Assistência dos Advogados cabe quanto? A metade da receita das anuidades, incluídas eventuais atualizações monetárias e juros recebidas pelo Conselho Seccional, considerado o valor resultante após as deduções obrigatórias, nos percentuais previstos no artigo 56 do regulamento. Então, quer dizer que parte desta receita é destinada também à Caixa de Assistência dos Advogados. Que receita é essa? Quanto cabe à Caixa? Cabe à Caixa de Assistência dos Advogados metade da receita das anuidades, mas aí tem que prestar atenção. Valor este deduzido, né? Valor resultante após as deduções obrigatórias. Poderão ser deduzidas despesas na receita destinada à Caixa
desde que sejam previamente pactuadas. E a aplicação dos recursos da Caixa de Assistência deve estar devidamente demonstrada em prestações de contas periódicas feitas pelo Conselho Seccional, obedecido o disposto do parágrafo 5º do artigo 60 do regulamento. Muito bem. Compete privativamente ao Conselho Seccional, na primeira sessão ordinária do ano, apreciar o relatório anual e deliberar sobre o balanço e contas da diretoria do Conselho Seccional. Balanços e contas da diretoria da Caixa de Assistência, balanços e contas das subseções. Referente ao exercício anterior na fórmula do regulamento interno. O Conselho Seccional elege, dentre seus membros, uma comissão de orçamento e contas para fiscalizar a aplicação desta receita. Uma comissão de orçamento e contas para fiscalizar e aplicar a aplicação desta receita e opinar previamente sobre proposta de orçamento anual e as contas. O Conselho Seccional pode utilizar os serviços de auditoria independente para auxiliar a Comissão de Orçamentos e Contas. Até porque não deve ser tarefa fácil, né? Fazer esta fiscalização de como está sendo aplicada a receita. O exercício financeiro dos Conselhos Federal e Seccional encerra-se em 31 de dezembro de cada ano. Olha, pessoal, até aqui o que foi perguntado era o que compunha a receita da OAB, quem administra essa receita e como é que se destina os valores à Caixa de Assistência dos Advogados. O examinador ainda não avançou, nem destrinchou, nem exigiu mais informações sobre as receitas da OAB. O que para você, candidato, é muito bom, porque vocês estão vendo o quanto é rico em detalhes aqui estes artigos sobre a receita da OAB. Continuando, agora no artigo 59 do regulamento. Deixando o cargo por qualquer motivo no curso do mandato, os presidentes do Conselho Federal Seccional, Caixa e Subseção apresentam de forma sucinta o relatório e contas ao seu sucessor. Se ele vai sair, tem que deixar o próximo já ciente do que é que foi gasto, do que foi recebido e do que foi gasto. Artigo 60 do regulamento. Os conselhos seccionais aprovarão seus orçamentos anuais para o exercício seguinte, ou seja, para o próximo ano, até o mês de outubro, e o Conselho Federal até a última sessão do ano, permitida a alteração dos mesmos no curso do exercício, mediante justificada necessidade, devidamente aprovada pelos respectivos colegiados. Então, o Conselho Seccional vai aprovar o orçamento anual do ano seguinte até o fim de outubro daquele ano. E o Conselho Federal até a última sessão daquele ano. E aí nós temos no parágrafo 1º do artigo 60, vamos aqui para a nossa próxima página, o orçamento do Conselho Seccional, incluindo as subseções, estimada a receita, fixa a despesa e prevê as deduções destinadas ao Conselho Federal, ao Fundo Cultural, ao FIDA, à Caixa de Assistência e deverá ser encaminhado mediante cópia até o dia 10 do mês seguinte ao Conselho Federal, podendo o seu diretor tesoureiro, após análise prévia, devolvê-lo ao seccional para os devidos reajustes, ok? Aprovado o orçamento, igualmente as eventuais suplementações orçamentárias, encaminhar-se cópia ao Conselho Federal
até o dia 10 do mês seguinte para os fins regulamentares. O Conselho Seccional recém-impossado deverá promover, se necessário, preferencialmente, nos 2 primeiros meses de gestão, a reformulação do orçamento anual, encaminhando cópia do instrumento para o Conselho Federal até o dia 10 do mês de março do ano em curso. Esse dia 10 ficou bom de guardar, né? Tudo dia 10. Dia 10 do mês seguinte, dia 10 do ano seguinte, dia 10 de março do ano seguinte, não ficou muito difícil de reservar. A Caixa de Assistência dos Advogados aprovará seu orçamento para o exercício seguinte até a última sessão. Então, o Conselho Seccional deve aprovar até a última sessão de outubro, o Conselho Federal até a última sessão daquele ano e a Caixa de Assistência também igual ao federal até aquela última sessão daquele ano. O Conselho Seccional fixa o modelo e os requisitos formais e materiais para o orçamento, o relatório e as contas da Caixa de Assistência e da subseção. Este relatório, o balanço e as contas dos conselhos seccionais, da diretoria do Conselho Federal, na forma prevista em provimento, são julgados pela terceira Câmara do Conselho Federal em recurso para um órgão especial. Estão lembrados que na nossa última aula, aula número 15 aqui do canal, nós conversamos sobre o Conselho Federal e também sobre os órgãos que pertencem ao Conselho Federal. E vimos que lá existem 3 câmaras e que cada câmara tem a sua competência. Aqui, então, nós temos que caberá à terceira Câmara o julgamento de relatórios, balanços e contas, né? Em especial havendo divergências, e se houver recurso, vai para o órgão especial do Conselho Pleno. Cabe à terceira Câmara fixar os modelos de balanços, orçamentos e contas. A terceira Câmara também pode determinar a realização de auditoria independente das contas do Conselho Seccional, com ônus para eles sempre que constatar a existência de grave irregularidades. Essa auditoria, sempre vocês percebam que ela aparece com essa informação: realização de auditoria independente. O relatório, o balanço e as contas do Conselho Seccional, dos conselhos seccionais do ano anterior serão remetidas à terceira Câmara até o final do 4º mês do ano seguinte. O relatório, o balanço e as contas da diretoria do Conselho Federal serão apreciados também pela terceira Câmara a partir da primeira sessão ordinária do ano seguinte ao do exercício. Então, o Conselho Federal, Conselho Seccional serão remetidas à terceira Câmara e apreciadas até o final do 4º mês do ano seguinte. Se falar do Conselho Federal, serão também apreciadas pela terceira Câmara. No caso, no parágrafo 3º é utilizada a palavra remetido. No parágrafo 4º é usada a palavra apreciados pela terceira Câmara a partir da primeira sessão ordinária do ano seguinte ao exercício. Os conselhos seccionais podem pleitear recursos materiais e financeiros ao Conselho Federal, comprovadas com seguintes condições: remessa de cópia de orçamento, eventuais suplementações orçamentárias, prestações de contas regulares, repasses e assim por diante. Ou seja, se precisar de mais dinheiro, vai ter que apresentar as contas, justificá-las e requerer autorização. Vamos à competência agora. Na verdade, a estrutura do conselho seccional, a competência, a composição. Vamos estudar isso no Estatuto da Advocacia. Então, capítulo 3 do Conselho Seccional, artigo 56 do Estatuto. O Conselho Seccional compõe-se
de conselheiros seccionais em número proporcional ao de seus escritos, segundo critérios estabelecidos no regulamento geral. É o que a gente leu agora há pouco no comecinho da aula. São membros honorários vitalícios os ex-presidentes, somente com direito à voz da experiência, guarda aí. O presidente do Instituto dos Advogados local é membro honorário, somente também com direito à voz da experiência, nas sessões do Conselho. Quando presente às sessões dos conselhos seccional, o presidente do Conselho Federal, os conselheiros federais, o presidente da Caixa, o presidente da subseção, eles terão lugar reservado, mas também terão direito à voz da experiência. O Conselho Seccional exerce e observa, no respectivo território, as competências vedadas e funções atribuídas ao Conselho Federal, no que couber e no âmbito da competência material e territorial. Como conversamos na nossa última aula, tudo que for relacionado aos advogados brasileiros a nível nacional, essa determinação vem do Conselho Federal. Porém, se a determinação vier de forma regional, de forma estadual, essa decisão virá sempre do Conselho Seccional. Por isso que os artigos sempre tratam a expressão competência material e territorial. É porque cada conselho seccional ele tem esta competência territorial delimitada ao tamanho da delegação, ao tamanho do estado que ele representa. Principais competências do Conselho Seccional. Aqui não vai ter jeito, vai ter que estudar o artigo 58 do Estatuto, aonde diz: compete privativamente ao Conselho Seccional. Vamos lá? Temos que estudar todos esses incisos. Editar seu regimento interno e resoluções. Criar subseções e caixa de assistência dos advogados. Daqui a pouco a gente também vai conversar em aula própria sobre subseções e caixa de assistência. Julgar em grau de recurso as questões decididas pelo seu presidente, por sua diretoria, pelo Tribunal de Ética e Disciplina e pelas diretorias das subseções e caixa de assistência. Então, se nós formos imaginar, enxergaria aqui o Conselho Federal lá em cima como órgão máximo, abaixo os conselhos seccionais e ainda abrindo aí um leque abaixo dos conselhos seccionais, as subseções, a Caixa de Assistência e o Tribunal de Ética e Disciplina. Então, se eu tenho uma decisão do Tribunal de Ética, qual é o órgão superior? Conselho Seccional. Se eu tiver uma decisão do seccional e precisar recorrer, qual é o órgão superior? Conselho Federal. A mesma coisa, eu tenho uma decisão vinda de uma subseção. Qual é o órgão superior? Conselho Seccional. E se precisar recorrer? Conselho Federal. É sempre nesta ordem, se precisar, faça um desenho aí nas suas anotações aí no seu caderno para você enxergar esta hierarquia. Compete também privativamente ao Conselho Seccional fixar a aplicação de receita, apreciar o relatório anual e deliberar sobre balanços e contas da sua diretoria, das diretorias da subseção e das diretorias da Caixa de Assistência dos Advogados. Também irá fixar a tabela de honorários, válida para todo o território estadual. Cuidado, a tabela de honorários advocatícios, ela é fixada pelo Conselho Seccional. Se é fixada por ele, então, ela terá valor na área territorial daquele estado. Por isso que cada estado tem a sua tabela fixada pelo seu respectivo Conselho Seccional.
Nós vimos na aula sobre o Conselho Federal que ele regulamenta o exame de ordem e quem realiza é o Conselho Seccional. Então, o federal, em relação ao exame de ordem, ele vai dar regras gerais, regras a serem cumpridas a nível nacional. E quem vai realizá-las naquele estado, naqueles municípios que são as subseções, é o Conselho Seccional. Compete privativamente ao Conselho Seccional também decidir os pedidos de inscrição de advogados e estagiários. Também compete manter os cadastros dos inscritos. Lembra do Cadastro Nacional do Advogado, o CNA, e o Cadastro Nacional da Sociedade de Advogados, o CNSA. Também é de competência do Conselho Seccional. Lembra assim, bom, se eu vou fazer a minha inscrição no Conselho Seccional, a partir do momento que eu for admitido nos quadros da OAB, vai nascer um registro, um cadastro, um assento, e aí o Conselho Seccional passa a ser responsável em manter os meus dados e divulgar esses dados nos cadastros nacionais. É de competência privativa do Conselho Seccional fixar, alterar e receber as contribuições obrigatórias, preços, serviços e multas. Então, o dinheiro recebido pela OAB é fixado, alterado e recebido pelo Conselho Seccional. E como nós vimos anteriormente, ele que vai fazer a divisão desta receita para os demais órgãos. Compete privativamente ao Conselho Seccional também participar da elaboração de concursos públicos em todas as suas fases, nos casos previstos na Constituição e no âmbito do seu território. Participar da elaboração. Determinar também com exclusividade critérios para o traje do advogado no exercício profissional. Olha, aqui é bem aquela regrinha que eu tenho dito para vocês. Se a determinação é nacional, vamos ao Conselho Federal. Se a determinação é regional, vamos ao Conselho Seccional. Como o nosso país é muito extenso e nós temos aí uma diversidade climática em cada um dos estados, é por isso que aqui eu uso como um exemplo para você não esquecer sobre o traje do advogado. Lá no Rio Grande do Sul, o advogado usa toga. No Rio de Janeiro, ele está dispensado, por exemplo, do terno e gravata. Isso por conta dessa condição, né, do clima tropical, dessa extensão do nosso país e das alterações climáticas. Então, quem vai definir o traje do advogado naquela região é o Conselho Seccional. Aprovar e modificar o orçamento anual, definir a composição e o funcionamento do Tribunal de Ética e Disciplina e escolher os seus membros, eleger a lista dos constitucionalmente prevista para preenchimento de cargos nos tribunais judiciários, no âmbito de sua competência e na forma do provimento do Conselho Federal. Lembra que na aula número 15 sobre o Conselho Federal, eu falei que o Conselho Federal elabora a lista, mas quem elege os membros dessa lista é o Conselho Seccional. Algumas coisinhas que pode o examinador, né, perguntar para vocês. Cabe também privativamente ao Conselho Seccional intervir nas subseções e na Caixa de Assistência dos Advogados e ainda desempenhar em outras atribuições previstas no Regulamento Geral. Aqui também veio uma mudança lá dessa lei recente de junho de 2022, a Lei 14.365. Cabe aqui ao Conselho Seccional fiscalizar, por determinação expressa do Conselho Federal da OAB, a relação jurídica mantida entre advogados e sociedade de advogados, advogado associado em atividades na circunscrição territorial de cada seccional, inclusive no que se refere ao cumprimento de requisitos norteadores da associação sem vínculo empregatício.
Olha que a gente também teve esse acréscimo lá na competência do Conselho Federal. Então, aqui trouxe para o Conselho Seccional a fiscalização dessas relações entre advogados e sociedade de advogados, advogado associado e advogado sem vínculo empregatício, que é aquele chamado de parceiro, ok? Aqui no inciso 18, 19 tem promover, por intermédio da Câmara de Mediação e Arbitragem, por designação do Conselho Federal, a solução de questões atinentes a essas relações, né, entre sócios, associados e escritórios, sediados na sua base seccional e homologar, em especial, as discussões sobre honorários advocatícios. Observe a mudança de verbo em relação ao que foi inserido no Conselho Federal e ao que foi inserido no Conselho Seccional. Artigo 59. A diretoria do Conselho Seccional tem composição idêntica e atribuições equivalentes à do Conselho Federal. Ou seja, um presidente, um vice-presidente, um secretário-geral adjunto e um tesoureiro. Aí, ainda sobre o Conselho Seccional, temos lá no Regulamento Geral, começa onde? Artigo 105. Compete ao Conselho Seccional, além do previsto no artigo 57 e 58 do Estatuto, cumprir o disposto no artigo 54, adotar as medidas para assegurar o funcionamento das subseções, intervir de forma parcial ou total nas subseções e na Caixa de Assistência dos Advogados, onde e quando constatar grave violação ao Estatuto, este Regulamento Geral e o regimento interno do Conselho Seccional. Não se preocupe que nós não precisamos conhecer o regimento interno do Conselho Seccional. No edital vem expresso que o candidato ao exame da OAB deve conhecer o Estatuto da Advocacia, o Código de Ética e Disciplina e o Regulamento Geral. Compete também ao Conselho Seccional cassar ou modificar, de ofício ou mediante representação, qualquer ato de sua diretoria e dos demais órgãos executivos e deliberativos, da diretoria, do conselho da subseção, da diretoria da Caixa de Assistência, contrários ao Estatuto, ao Regulamento Geral, aos provimentos, ao Código de Ética, ao regimento interno e resoluções. Cabe também ao Conselho Seccional, vou jogar aqui na próxima página, para ficar mais fácil, ajuizar após deliberação, ajuizar ação direta de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual ou da Lei Orgânica do Distrito Federal. Cabe também deliberar, ajuizar a ação civil pública para a defesa de interesses difusos de caráter geral e coletivos e individuais homogêneos dos advogados. Também ajuizar mandado de segurança coletivo em defesa dos seus inscritos, independentemente de autorização pessoal dos interessados. Caberá também ajuizar mandado de injunção em face da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Distrito Federal. Parágrafo único. O ajuizamento é decidido pela diretoria no caso de urgência ou recesso do Conselho Seccional. Nossa, professora, além do que eu li no Estatuto, ainda preciso ler o que está no Regulamento Geral? Perfeitamente. Como eu disse no princípio da aula, um complementa o outro. E às vezes você estuda só o Estatuto e a fundamentação da pergunta feita pelo examinador estará no Regulamento Geral. Por isso, precisa conhecer tudo isso. Os conselheiros, aliás, os conselhos seccionais
são compostos de conselheiros eleitos, incluindo os membros da diretoria, proporcionalmente ao número de advogados inscritos, número de advogados com inscrição concedida, observado o seguinte critério: abaixo de 3.000 inscritos, até 30 membros. 3.000, 30 membros. A partir de 3.000 inscritos, mais um membro por grupo, completo de 3.000 inscritos, totalizando até 80 conselheiros seccionais. Cabe ao conselho seccional observar o número da última inscrição concedida, fixar o número dos seus membros mediante resolução sujeita à apreciação do Conselho Federal e que aprecia a base de cálculo reduz o excesso se houver. Então, vamos ver a quantidade de inscrições, né? Como nós vimos, cabe ao Conselho Seccional analisar o pedido de inscrição de advogados e estagiários e, uma vez concedido, então, deliberar a confecção da identificação do advogado. E caberá a esse Conselho Seccional verificar, observar o número da última inscrição para dali subsequentemente estar concedendo as demais inscrições. O Conselho Seccional, a delegação do Conselho Federal, a diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados, a diretoria e o conselho da subseção podem ter suplentes, eleitos na chapa vencedora, em número fixado entre a metade e o total dos conselheiros titulares. Nós vamos ver depois, falando das eleições, sobre as chapas, sobre a quantidade de membros, mas nós temos aqui que o Conselho Seccional e a delegação do Conselho Federal, a diretoria da Caixa, a diretoria da subseção, nós temos lá, cada diretoria tem 5 membros, lembra? Então, um presidente, um vice, um secretário-geral, um secretário-geral adjunto e um tesoureiro. Que esses membros da diretoria poderão ter suplentes. E esses suplentes serão pessoas que estavam na mesma chapa que venceu e tomou posse nos cargos nos órgãos da OAB. Não se incluem no cálculo da composição dos elegíveis ao Conselho, seus ex-presidentes e o presidente do Instituto dos Advogados. São membros honorários vitalícios. Então, já são membros, não podem voltar a ocupar cargos que ocuparam um dia. Todos os órgãos vinculados ao Conselho Seccional reúnem-se ordinariamente nos meses de fevereiro a dezembro, em suas sedes, e para a sessão de posse, que acontece quando? No mês de janeiro do primeiro ano do mandato. Então, as sessões do Conselho Federal e as sessões do Conselho Seccional vão acontecer de fevereiro a dezembro. Só que a posse do Conselho Seccional é em janeiro, enquanto que a posse do Conselho Federal será em fevereiro, como a gente já viu na aula anterior. Em caso de urgência ou nos períodos de recesso, o presidente dos órgãos ou um terço dos seus membros podem convocar uma sessão extraordinária. As convocações para as sessões ordinárias são acompanhadas de minuta da ata da sessão anterior, sempre para saber o que foi discutido, para dar continuidade. Até porque muitas vezes na ata anterior já ficou pré-fixado os assuntos que inicialmente serão discutidos na sessão seguinte. Para aprovação ou alteração do regimento interno do Conselho Seccional, criação e intervenção de caixa de assistência e subseções, e para aplicação de pena
de exclusão do inscrito, que é a sanção máxima que o advogado pode sofrer, vocês já viram isso na nossa aula sobre processo disciplinar, é necessário quórum de presença. Olha aqui aquela porcentagem que eu venho dizendo a vocês. Falou em porcentagem? É sempre essa: 2/3 dos membros. Nesse caso, para aprovação ou alteração do regimento interno, ou criação ou intervenção, ou para aplicação da exclusão de um advogado dos quadros da OAB, 2/3 dos conselheiros. Que conselheiros, professora? Conselheiros seccionais. Para as demais matérias, exige-se um quórum de instalação e deliberação de metade dos membros de cada órgão deliberativo, não se computando no cálculo os ex-presidentes com direito à voz. Então, se o assunto for alterar regimento interno, criar e intervir em caixa de assistência ou subseção, ou aplicar a pena de exclusão, 2/3 dos conselheiros. Se for o resto, metade dos conselheiros, ok? E metade dos membros deste órgão deliberativo. A deliberação, caminhamos aqui, a deliberação é tomada pela maioria dos votos dos presentes, incluindo os ex-presidentes com direito a voto. Ex-presidentes com direito a voto é aqueles que tomaram posse antes de maio de 1994. Estão lembrados? Comprovando-se a presença pela assinatura de documento próprio sob controle da Secretaria da Sessão. Qualquer membro presente pode requerer a verificação do quórum por chamada. A ausência à sessão, depois da assinatura de presença, não justificada ao presidente, é contada com efeito de perda de mandato. Eu creio que vocês vão se lembrar que lá no Conselho Federal tem a mesma determinação sobre isso. Ah, você veio, assinou a lista de presença e foi embora, sem justificar ao seu presidente por que você foi embora. Neste caso, tem que sofrer uma penalidade, e a penalidade é a perda do mandato. Os relatores dos processos em tramitação no Conselho Seccional têm competência para instrução, podendo ouvir depoimentos, requisitar documentos, determinar diligências e propor o arquivamento ou outra alternativa, porventura cabível ao presidente do órgão colegiado competente. Então, nós temos que existem os processos em andamento, em tramitação no Conselho Seccional, e aí os poderes dados ao Conselho Seccional, a sua competência é para a instrução, e dentro dessa instrução está a oitiva das partes e também requisição de documentos, diligências e opinar pelo arquivamento, porque a decisão final é do presidente do Conselho Seccional. O Conselho Seccional fixa a tabela de honorários advocatícios, definindo as referências mínimas e as proporções, quando for o caso. Parágrafo único. A tabela é amplamente divulgada entre os inscritos e encaminhada ao Poder Judiciário para esse fim. Tanto que, se você jogar no Google, tabela de honorários advocatícios, por exemplo, São Paulo 2022, já vem o arquivo em PDF, já direcionando você ao site da UAB para poder acessar esse arquivo em PDF. Mas se você está em Minas, está na Bahia, está no Mato Grosso, está no Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Sul, você vai fazer o mesmo, só que na hora de pôr a sigla, põe a sigla do seu estado. Como nós já conversamos, a tabela de honorários, ela é de nível territorial, ok? O exame de ordem será regulamentado pelo federal. Será organizado pela Coordenação Nacional do Exame de Ordem, na forma de provimento do Conselho Federal. Ó,
provimento a nível nacional, né? Para que ele possa ser regulamentado. Existem aí as comissões de estágio e exame de ordem dos conselhos seccionais. Competente irá fiscalizar a aplicação, ó. Fiscalizar a aplicação da prova e verificar o preenchimento dos requisitos exigidos dos examinandos quando dos pedidos de inscrição, assim como difundir diretrizes e defender a necessidade do exame de ordem. Então, além de ser uma tarefa que cabe ao conselho seccional, ele tem como auxiliar para exercer as suas funções em relação ao exame de ordem a comissão de estágio e exame de ordem. O examinador nunca perguntou sobre ela, mas era uma boa pedida. Prestem atenção. O regimento interno do Conselho Seccional, aquele que a gente não precisa saber, define o procedimento de intervenção total ou parcial do Conselho Seccional nas subseções e na Caixa de Assistência dos Advogados, observados os critérios estabelecidos neste regulamento geral para a intervenção do Conselho Seccional. Ainda aqui no Regulamento Geral, artigo 114, os conselheiros seccionais definem nos seus regimentos internos a composição, o modo de eleição e o funcionamento dos tribunais de ética e disciplina, observados os procedimentos do Código de Ética e Disciplina. Os membros do Tribunal de Ética, olha lá, os membros do Tribunal de Ética e Disciplina, inclusive os seus presidentes, são eleitos na primeira sessão ordinária após a posse dos conselhos seccionais. Dentre os seus integrantes, os advogados de notável reputação ética profissional. Então, advogados, notável reputação ética profissional. Observados os mesmos requisitos para a eleição do conselho seccional. Então, quer dizer que após tomar posse, os membros do conselho seccional, na primeira sessão ordinária deste conselho seccional, serão eleitos e definidos os membros para que possam tomar posse do Tribunal de Ética e Disciplina. O mandato dos membros do Tribunal de Ética e Disciplina tem a duração de 3 anos. Nós vamos ver mais um pouquinho adiante sobre os mandatos, isso aqui não precisa sofrer. O prazo é sempre de 3 anos. Então, aqui, quando se fala do Tribunal de Ética, é 3 anos, mas nos demais cargos, nos demais órgãos, também será de 3 anos. Ocorrendo qualquer hipótese do artigo 66 do Estatuto, o membro do Tribunal de Ética e Disciplina perde o mandato antes do seu término, cabendo ao Conselho Seccional eleger o substituto, ok? Órgãos de deliberação. Nunca caiu, mas é bom a gente estudar, né? Assim como lá no Conselho Federal, estabelece que dentro dos órgãos, como por exemplo lá no órgão especial do Conselho Pleno, eu posso ter comissões, comissões específicas, comissões especializadas em determinados assuntos, que é justamente para auxiliar os membros daquele órgão a conseguir decidir e julgar com mais clareza, com mais presteza, decisão, com mais substância referente a determinados assuntos. Então, o artigo 109 do regulamento diz: o Conselho Seccional pode dividir-se em órgãos deliberativos e instruir comissões especializadas para o melhor desempenho de suas atividades. Os órgãos do Conselho podem receber a colaboração gratuita de advogados não conselheiros, inclusive para a instrução processual, considerando-se função relevante em benefício à advocacia. Dá até para fazer constar do seu cadastro junto ao Conselho Seccional o exercício dessas funções. Eu estou no Tribunal de Ética
Já há muito tempo. Comecei a dar aula em 2001, já começando com ética profissional, na primeira faculdade que comecei a dar aula, e se eu não estiver enganada, daria 2 ou 3 anos. Se eu não estiver enganada, em 2003, 2004, entrei no tribunal e fiquei até 2019, quando precisei me afastar. Mas são funções muito interessantes, né? Porque o Tribunal de Ética e Disciplina cuida dos processos disciplinares, desta instrução processual, e ele precisa de advogados que não estejam empossados em cargos específicos no tribunal para essa colaboração gratuita. E aí são os advogados que preenchem os requisitos para isso. Assim, no conselho seccional e na subseção, que disponha de conselho, é obrigatória a instalação e o funcionamento de Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Orçamentos e Contas e a Comissão de Estágio e Exame de Ordem. Os suplentes podem desempenhar atividades permanentes e temporárias na forma do regimento interno, e as câmaras e os órgãos julgadores, em que se dividirem os conselhos seccionais para o exercício das respectivas competências, serão integrados exclusivamente por conselheiros eleitos, titulares ou suplentes. Aí, professor, a senhora não vai me dizer que aqui no Conselho Seccional também tem câmara para a gente decorar a competência? Não, calma. Essas informações estão no regimento interno do Conselho Seccional e, de acordo com o edital, nós não temos que saber. Apenas vamos conhecer assim, no geral, que existe dentro do Conselho Seccional câmaras e órgãos julgadores e que tem as suas tarefas, as suas competências bem definidas, ok? Então, essas comissões, com exceção da comissão de estágio e exame de ordem, elas, que já faz muito tempo, inclusive caiu na prova, não são muito exploradas, então tomem cuidado em relação a isso, tá? Especificamente sobre o exame de ordem, temos aqui o artigo 112, que vai falar: o exame de ordem será regulamentado por provimento editado pelo Conselho Federal. Regulamentar, regra geral. E será organizado pela Coordenação Nacional do Exame de Ordem, por provimento também do Conselho Federal. As comissões de estágio e exame de ordem dos conselhos seccionais competem fiscalizar a aplicação e verificar o preenchimento dos requisitos exigidos dos examinandos quanto aos pedidos de inscrição, assim como difundir diretrizes e defender a necessidade do exame. Bom, pessoal, esta aula conversamos sobre um dos órgãos da OAB, que é o Conselho Seccional. Tem bastante coisa aí para vocês estudarem. Eu aconselharia a estudar a aula anterior, número 15, que é sobre o Conselho Federal, e complementar com a aula hoje, que é a 16, sobre o Conselho Seccional. E depois sair fazendo uma bateria de testes, de questões das últimas provas, de simulados sorteados, para que vocês se testem. Tenho certeza se entenderam o conhecimento que foi transmitido, ok? Não tem outro jeito, tem que ler os artigos dos diplomas exigidos para conhecer os meandros, conhecer os detalhes e assim poder vencer as questões da primeira fase. Obrigada pela sua atenção, pela sua audiência e pela sua paciência. Nós nos vemos na próxima aula.